noite. No programa desta quarta-feira, nossa entrevista é com Giorgio Mendes, engenheiro agrônomo, coordenador do setor de produção de mudas da UFERSA. Vem detalhar um projeto para a arborização de várias cidades em parceria com a FEMURNE, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. E mais, a gente traz informações da Câmara de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste a partir aqui de Mossoró, mas você também nos assistindo na capital, no oeste, alto oeste. Alô, você aí em Campo Grande. Estamos também em Governador de Serra Rosado. Felipe Guerra, um abraço aí a todos de Felipe Guerra. Você também no Vale do Açu, enfim, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado por nós que fazemos aqui a TCM. Hoje vamos falar sobre meio ambiente, sobre plantação de árvores, o que isso significa, por que isso é importante. Essa parceria que agora está firmada com a FEMURNE para plantar árvores aqui em cidades do Rio Grande do Norte. Quem vai detalhar é o nosso entrevistado de hoje, Giorgio Mendes. Você de casa participa e interage conosco através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Nós temos o nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp, 98802-8941. Participe, interaja conosco. Já estou recebendo mensagens, viu aqui? Já estou recebendo, sim, mensagens. Daqui a pouquinho eu leio as interações. Você de casa tem alguma dúvida sobre este assunto? O que é que você pode aqui colaborar com o assunto meio ambiente aqui na nossa conversa de hoje, no nosso bate-papo? Mande a sua interação. Ainda hoje a gente traz informações lá da Câmara de Mossoró. Estive por lá hoje, vou trazer os detalhes do Parlamento moçoroense e tem também reportagens sobre a Assembleia Legislativa, informações dos deputados estaduais. E uma foto que foi postada hoje pelo senador Stevenson coloca ali, mais uma vez, as eleições 2026 na mesa, no debate. Vou mostrar essa foto daqui a pouquinho, tá bom? Bem, participe, interaja conosco. Antes de a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, nós vamos conferir uma reportagem que vai trazer de forma assim, bem objetiva o assunto que a gente vai detalhar aqui com o Giorgio. É que mais de 100 mil mudas serão distribuídas pela UFERSA para municípios potiguares. Acompanhe. A distribuição das mudas foi anunciada pela UFERSA durante a Assembleia Potiguar do Clima. De acordo com o coordenador do setor de mudas da universidade, serão 110 mil mudas de espécies nativas para todos os municípios do Rio Grande do Norte. É um projeto que é coordenado pelo professor Glauber Henrique e tem duas partes. É um banco germoplasma, que a gente vai pegar coleções desse gênero, que é Siriguela cajá e umbu cajá, cajarana no caso, né? Vamos fazer uma coleção dela para fazer pesquisa. E a outra parte é a doação diretamente de 110 mil mudas, com cerca de 1.000 a 2.000 mudas por município, que nós vamos dar diretamente para as prefeituras e elas distribuir com os agricultores de suas cidades. Só nos últimos 3 anos foram 300 mil mudas entregues ao Estado pela universidade. Além do reflorestamento, desta vez o setor vai focar no estímulo ao cultivo de árvores frutíferas, como cajá, seriguela e umbu cajá. O gênero Espondia, que é siriguela, cajá, cajarana, umbu cajá, tem despontado com um grande potencial comercial, né, principalmente na região lá sul, São Paulo, aquela região o pessoal está consumindo bastante. E também até para fora. Então, nesse sentido, a gente está incentivando, né, o plantio aqui no nosso estado
como forma também do produtor ter uma nova renda, né, a partir da cajarana, tendo em vista que aqui é costume a gente vender o caju, né, agora também vamos produzir cajarana para também levar para outros estados e quem sabe até outros países. Das 110 mil mudas, 50 mil já estão prontas para serem entregues. A meta da UFESA é realizar a distribuição de todas até 2026, contemplando todos os municípios do Rio Grande do Norte. De acordo com o coordenador do setor de mudas da universidade, serão 110 mil mudas de espécies nativas para todos os municípios do Rio Grande do Norte que tiverem interesse. Como é que acontece esse processo? Pode entrar diretamente em contato aqui com o setor de produção de mudas, né? Através do e-mail mudas@ufesa.edu.br. A prefeitura manda o ofício solicitando as mudas, né? Que a partir desse momento elas são cadastradas e vão ficar numa fila de espera para agendamento de carregamento dessas mudas aqui no setor. O setor de mudas que prepara aí o envio também, essa parceria para os demais municípios. O responsável por este projeto, um dos responsáveis, está aqui conosco, o Giorgio Mendes. Giorgio, vamos falar sobre esta parceria com a FEMURNE, a Federação dos Municípios. Como foi que isso aconteceu? Porque vocês lá da UFESA preparam as mudas e distribuem também para as pessoas, enfim, existe essa parceria com entidades. Mas por que chegou ao ponto de haver a possibilidade de distribuição para os municípios? Boa noite. Boa noite, telespectador da TCM. Na verdade, Vanúvio, essa parceria partiu a partir da Assembleia Potiguar do Clima, que ocorreu recentemente em Panguaçu, onde o setor de produção de muda foi convidado para mostrar a experiência da produção de mudas, né, no estado. Lá se encontravam prefeitos, secretários de meio ambiente de vários municípios, né? E inclusive o representante da FEMU. Nesse sentido, ao anunciarmos a doação para as prefeituras, a FEMU chegou até a gente, né? Com o objetivo também de participar dessa ação, principalmente no que se toca à logística, né, da entrega dessas mudas, tendo em vista que são 1.000 a 2.000 mudas por município. E muitas vezes, nem todo município tem o transporte adequado para ir pegar essas mudas. Então, nesse sentido, a FEMURNE se prontificou para ajudar também nessa logística do transporte da muda. Mas não só ficou nessa parte, né? A gente ainda vai ter uma reunião onde a gente vai discutir outras coisas, como, por exemplo, a arborização das cidades. Como é que a gente vai fazer a arborização da cidade? Tendo em vista que essa doação é de mudas frutíferas, mas também a gente quer ampliar isso para a questão da arborização das cidades, né? Que necessita bastante. Fazer um planejamento, né? Trazer também para as prefeituras que quiserem ter o seu viveiro, a gente vai dar uma espécie de consultoria, como montar esse viveiro, fazer com que as prefeituras também produzam mudas para suas cidades. Vamos oferecer capacitação, cursos e muitas coisas que a universidade tem a obrigação, eu digo assim, de fazer, porque é uma resposta para a sociedade, é uma forma como a universidade pode contribuir para a sociedade, o retorno que a sociedade traz para a universidade, a gente tem que devolver através de serviços. Esse é o objetivo fim, a arborização dos municípios. Mas o que vocês estão observando, o que vocês estão constatando nestes municípios? O que está havendo? Está acontecendo a desertificação ou, digamos assim, a troca da árvore pelo cimento? Como é que está isso aí? Exatamente. O Rio Grande do Norte eu tenho andado bastante, né? A gente já vem fazendo um trabalho de doação de mudas para né, os municípios, né? E o que a gente observa muito que ainda existe, a maioria dos municípios ainda existe aquela arborização feita com linho, que é uma planta que hoje a gente sabe que ela está causando grandes prejuízos nos centros urbanos. As raízes elas estão afetando a calçada e, o que é pior, estão prejudicando as condições hidráulicas das residências, né? E a gente tem visto isso nas cidades, né? Sem contar
que existe também, hoje existe um sério problema, hoje no Rio Grande do Norte, da desertificação. Né? Muitas áreas no Rio Grande do Norte já estão sofrendo um processo de desertificação. E, nesse sentido, a gente está procurando tentar resgatar, né, reflorestar, principalmente com nossas espécies da caatinga, né? E deixar essas plantas exóticas que foram adotadas há muito tempo atrás e que hoje a gente está vendo que está prejudicando as cidades. Bem, vamos falar de Câmara de Mossoró. Antes de a gente voltar aqui a nossa conversa com o Jorge, tem informações lá da Câmara. Na sessão desta quarta-feira, os vereadores de Mossoró aprovaram a supressão de artigos referentes à criação de comissão de inquérito. Acompanhe este e outros assuntos na nossa cobertura lá da Câmara de Mossoró. De início, chamou a atenção dos vereadores um cartaz colocado na cadeira do vereador Cabo Davidson, escrito "Em Natal, lutando pelos meus irmãos de farda", em referência a mudanças na lei de promoções da Polícia Militar. Nos expedientes, os discursos movimentaram as bancadas de oposição e de governo. A vereadora Marleide Cunha disse que repercutiu a solicitação de fardamento para garis realizada na sessão anterior. Como forma de perseguição, a gestão tirou as horas extras desses garis que pediram simplesmente uma bota para trabalhar e a calça porque estavam rasgadas. Logo depois da denúncia aqui feita, essa solicitação desse fardamento, esses garis receberam a notícia que não teriam mais horas extras. Isso significa que pessoas que estão trabalhando há 35, 40 anos nesse município, limpando a sujeira que nós fazemos, está sendo perseguido, cortado do seu salário, por exemplo, R$600. E o sindicato vai precisar buscar a justiça, porque isso é crime contra a administração pública. Hora extra não pode ser utilizada para perseguição, hora extra não pode ser utilizada como moeda de troca. Tem que ter critérios objetivos para que se tenha direito à concessão ou não das horas extras. Outro ponto reclamado pela parlamentar foi a retirada do regimento da Casa de um trecho referente à votação em plenário de pedidos de SEI que não conseguissem assinaturas suficientes para a abertura de inquérito. Eles tiraram isso do regimento para quê? Para esconder da população realmente qual é o voto do vereador, da vereadora naquela situação. É uma forma de blindagem, de proteção da maioria que não quer fazer as discussões, as investigações, a fiscalização necessária. Então, com isso, com essa retirada do regimento, simplesmente eles não aceitam a SEI e não precisam votar em plenário. Ao usar a tribuna, o vereador Tiago Marques sugeriu parceria com a iniciativa privada para a manutenção de paradas de ônibus e mototaxistas em Mossoró. Que as paradas de ônibus elas possam ser construídas e mantidas pela iniciativa privada. E em troca, em contrapartida, a empresa que vai adotar aquela parada de ônibus, ela possa colocar a sua logomarca lá, colocar a sua marca, colocar, inclusive, também a marca da prefeitura, afinal é um equipamento público, e aquele QR Code do aplicativo que já funciona para acompanhar os ônibus. Então, isso é um importante instrumento de modernização da nossa cidade, porque assim os abrigos, as paradas de ônibus, ficam sempre limpas, ficam sempre seguras, ficam sempre modernas e sem gastar um centavo do dinheiro público, só com a iniciativa privada. Indicou também a consolidação das leis aprovadas e modificadas pelo Parlamento moçoroense. As leis que estarão disponíveis no site da Câmara serão leis consolidadas. Como é isso, Tiago? Vou explicar. Às vezes tem uma lei aqui com 10 artigos. O artigo 3º foi revogado depois de 10 anos, mas você não sabe que está revogado. Com essa consolidação, lá na lei original vai ter lá, artigo 3º, revogado pela lei tal. Assim como acontece, por exemplo, no Palácio do Planalto, né? As leis federais elas já são assim, então estou tentando trazer aqui essa novidade, essa institucionalização de uma legalidade mais próxima do povo para que a coisa aconteça da melhor forma possível. E o vereador Vladimir Cabelo de Negro fez um convite para uma reunião com produtores rurais que vai acontecer amanhã, quinta-feira, onde serão pautadas as ações da Semana da Agricultura aqui em Mossoró, comemoração marcada para o final deste mês. 9 horas da manhã, né, no Sindicato da Lavoura, junto com o nosso presidente Chico, né, trazer essas lideranças e juntos formar pautas importantes da nossa zona rural de Mossoró
e buscar soluções para o homem e a mulher do campo que estão lá nas comunidades precisando que esse serviço chegue, né? E chegue com qualidade. E estamos atentos, né? Junto com o nosso sindicato, junto com a nossa equipe, sempre buscando melhoria para a zona rural de Mossoró, onde trabalhamos forte, focado. Todos os dias estamos formando aqui, né, indicações para fazer serviços, né, como estradas vicinais, parte de recursos hídricos, coleta seletiva de lixo, enfim, tudo que for de serviço da zona rural, as pautas voltadas para rural, para o homem do campo, já protocolamos todas as indicações para que esse serviço venha a ser feito com urgência. Tá aí, então amanhã tem este encontro lá no Sindicato da Lavoura, que fica ali no Alto da Conceição. Abraço aí para o Chico do sindicato. E amanhã também, né, quinta-feira, dia 3, acontece uma audiência pública em homenagem aos 110 anos do cooperativismo aqui em Mossoró. Uma iniciativa do vereador Osaniel Mesquita, está marcada aí esta audiência para as 9 horas da manhã. Então, o requerimento aí busca contribuir de forma importante para esse debate do cooperativismo aqui em Mossoró. O evento vai ser transmitido pela TV Câmara, lá no YouTube da Câmara de Mossoró. E também aqui na TCM, viu? Canal 23.2 aqui da TCM, 23.2, você acompanha as sessões e, claro, esta audiência pública amanhã. Bem, Jorge Mendes é engenheiro agrônomo responsável pelo setor de mudas da UFERSA, está falando sobre esta parceria para a distribuição de mudas para municípios aqui do Rio Grande do Norte. Mas, Jorge, a questão do bloco anterior sobre a arborização das ruas, né? Está precisando, né? Você falava aqui que tem bairros de Mossoró que praticamente não tem árvores, não tem plantas. Houve o desmatamento ali para a construção das casas e não está ali com qualquer preocupação, não existe essa preocupação sobre a arborização. Mas essa parceria vai estimular isso também, a plantação de árvores nos bairros dos municípios, aqui de Mossoró também. E nas encostas dos açudes, dos rios, existe também essa preocupação? Sim, a gente está tentando, na medida do possível, abranger tudo que for questão de arborização. No caso das margens dos rios, é interessante você citar isso, Vanúbio, porque é de fundamental importância também fazer essa arborização adequada nas margens do rio, com espécies que podem ajudar. Por exemplo, quase ninguém sabe, mas, por exemplo, a moringa é uma planta que pode ser plantada nas margens do rio e ela tem uma característica boa para o rio, que ela limpa o rio. Então, ela deixa o rio mais limpo, ela faz o trabalho natural de limpeza do rio. Sem contar que, né, o plantio nas encostas vai garantir, né, que não haja erosão e nem o assoreamento, né, dos rios, dos lagos, né? Aí, com relação aos bairros, a gente já tem andado em alguns bairros aqui em Mossoró, principalmente esses bairros mais novos, onde existem os canteiros, existem os locais adequados para fazer a arborização. Mas, infelizmente, ainda não tem. Deixa muito a desejar a arborização nesses bairros. As construtoras realizam, né, fazem as ruas, fazem as calçadas, as casas, né, mas esquecem de uma coisa primordial, que é o quê? Pelo menos em cada casa ter uma árvore para arborizar. Nós temos exemplos aí, o Bela Vista, a Nova Mossoró, né? Recentemente, a gente fez um plantio em uma das ruas do conjunto Isla Verde. O nome é Isla Verde, mas de verde não tem nada, para você ter ideia. Então, a gente já, na medida do possível, vem fazendo também esse trabalho de arborização junto com a população, na medida que essa demanda vem até a gente. Mas, assim, nós somos poucos para fazer isso. Isso é um trabalho que tem que ser feito pelo município, né? E, nesse sentido, nessa reunião que a gente vai ter, uma outra reunião com a FEMU, a gente vai trabalhar essa questão do planejamento da arborização das cidades. E passa também, principalmente, por o que a gente chama plano de arborização. O que é isso, Vanúvio? O plano de arborização é um plano que toda cidade deve ter.
documento oficial onde o município se responsabiliza pela arborização de forma adequada, né, para as pessoas, para dar conforto térmico à população. Aí nisso se define, por exemplo, quais são as espécies que vão ser plantadas, a distância das calçadas, os locais apropriados para colocar, que não prejudique fiação. Então, toda a cidade deve ter esse plano de arborização. Por incrível que pareça, no Rio Grande do Norte, somente uma cidade existe o plano de arborização, que é Natal. Nem Mossoró, que é a segunda maior cidade do estado, nós não temos um plano de arborização. Então precisa de um compromisso da classe política diante desta proposta, né? Exatamente. Nesse sentido que a gente se aproximou da FEMURNE para a gente começar a traçar políticas públicas de arborização para as cidades. Que isso é questão, eu digo muito, é questão até de bem-estar social. As plantas, elas nos dão conforto térmico. Doenças, principalmente como as arboviroses, pode ser evitado com plantio, né, de árvores na cidade. Elas filtram a poeira, né, do ar, tá entendendo? Então, são vários os benefícios que as plantas podem trazer para a população. E nós estamos negligenciando essa parte, porque até mesmo nós, moradores, se cada um tiver uma ação de fazer um plantio, seja na rua ou seja no seu quintal, isso vai beneficiar muito, muito a cidade. Jorge, você tem notado que a classe política tem mudado o pensamento com relação a isto? Tem se aproximado? A gente vê o exemplo aí da FEMURNE, mas e com relação aos outros municípios? Prefeitos, vereadores, têm se aproximado, têm buscado mais informações, têm tentado, pelo menos, escutar ou aplicar esta iniciativa? Não, sim. Nós, inclusive, já temos algumas parcerias com algumas prefeituras que a gente já vem realizando esse trabalho com algumas prefeituras, né? Para você ter ideia, a gente, em 2023, a gente produziu, no ano de 2023, 140 mil mudas e todas plantas nativas que foram entregues a mais de 70 municípios do Rio Grande do Norte. Então, já existe essa preocupação, né, dos municípios, né? Os prefeitos, eles querem arborizar a sua cidade, né? E um dos principais, assim, que eu digo entrave, é justamente essa logística de transporte, porque nem sempre as prefeituras têm o transporte adequado para vir pegar as mudas. Para você ter ideia, nós estamos com quase 50 mil mudas lá no nosso setor para doar, né, às prefeituras, mas às vezes as prefeituras vêm para pegar 200, 300 mudas. Nós estamos doando até 2.000 mudas para a prefeitura. Então, isso aí é que a gente está alinhando com a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, né? Além de um planejamento estratégico a médio e a longo prazo para arborizar a cidade da forma correta. E não adianta também levar as mudas daqui, levar uma quantidade considerável e chegar lá no município e não saber onde botar, né? Por isso que vocês estão também nesse trabalho de orientação. Não, sim, a gente, além de doar as mudas, a gente faz essa parte de orientação e, assim, uma das condições para a gente doar essas mudas para os municípios é que elas realmente façam o uso necessário dessas plantas, né? Até mesmo para evitar, sei lá, desvios, né, de função dessas plantas. Não, a gente sempre está acompanhando, a gente às vezes vai no município, pede fotos de plantio, para a gente assegurar que realmente aquelas plantas estão sendo doadas, estão indo para o fim que realmente é para elas, que é a arborização da cidade. Bem, vamos falar sobre eleições? Você gosta, né? Gosta de falar sobre campanhas políticas. Ainda estamos em 2025, na metade do ano, mas muita gente está falando sobre 2026. Uma publicação do senador Stevenson Valentim, em Brasília, mostrou mais um encontro com o prefeito Paulinho e o senador Rogério Marinho. Algo me diz que eles falaram sobre 2026, aspas, juntos e alinhados, escreveu o capitão na postagem do Instagram. Tá aparecendo a foto aí, tá? Porque esta foto, se você observar bem, tá aí ao centro o Paulinho Freire, que é prefeito de Natal. E ali,
Na ponta direita, o Rogério Marinho, que fez implante capilar, está ali com a cabeça raspada, vai melhorar aí, né? Vai voltar a ter cabelo o senador Rogério. E este trio aí é o trio da direita aqui do Rio Grande do Norte. Será que vai emplacar, hein? O sorrisinho aí do Paulinho. O Paulinho tá com a moral toda, viu? Porque é prefeito da capital, né? Ali um polo político importante. Quem que o Paulinho vai apoiar? É Rogério Marinho para o governo? Que Stevenson vai ter seu apoio para o Senado, a gente já sabe. Mas e para o governo do Estado, né? Porque eu já tive informações que o Paulinho é muito simpático ao projeto de Alisson Bezerra ao governo do Estado. Será que vai haver algum tipo de ajuste quanto a isto? Pois é, meu amigo, os movimentos estão acontecendo. E esta foto aí, e para quem quiser ver mais, lá no Instagram do senador Stevenson, ele colocou a música da Tropa de Elite, viu? Meu amigo, ninguém tá com brincadeira não, viu, sobre 2026. O jogo é bruto. Bem, vamos falar sobre a Assembleia Legislativa. A gente acompanha agora os assuntos debatidos pelos deputados na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Acompanhe. O deputado estadual Hermano Moraes destacou premiação recebida pelo queijo de manteiga do município de Cruzeta, na região do Seridó. Com selo ouro no evento Expo Queijo Brasil 2025, a produção queijeira do estado é destaque nas Américas. Uma alegria muito grande ver o que é feito no Rio Grande do Norte, e aí tem uma campanha do Sebrae muito interessante, Feito Potiguar, está sendo reconhecido no mundo inteiro. O que aconteceu agora recentemente em Araxá, em Minas Gerais, o maior evento de avaliação de queijos artesanais, um queijo produzido aqui no Seridó, no município de Cruzeta, foi considerado o melhor do mundo. Numa concorrência com 16 países, mais de 1.000 queijos avaliados, os jurados de 7 nacionalidades, ou seja, algo muito isento, e aí o nosso queijo é reconhecido como o melhor. Eu particularmente fico muito feliz como autor da lei de Nivardo Melo, que foi um grande queijeiro de Caicó, por isso o homenageamos, com a lei que aprovamos em 2017, regulamentando a produção, a comercialização do queijo artesanal no Rio Grande do Norte. Já os deputados da oposição criticaram o governo do estado a partir de decisões recentes do Tribunal de Contas da União. O órgão suspendeu licitação para o Hospital Metropolitano e bloqueou valores para aluguel de notebooks para a rede estadual de ensino. Os parlamentares querem instituir uma comissão parlamentar de investigação sobre o assunto. Nós precisamos, quanto ao parlamento estadual, fiscalizar, e a sugestão é de abertura de uma CPI para que a gente possa apurar as possíveis irregularidades nessas duas licitações, do Hospital Metropolitano, no valor de 200 milhões, e na alocação dos computadores para a educação, 21 mil computadores, no valor de 50 milhões. Então, nós vamos trabalhar aqui dentro da casa para abertura, junto à oposição, para a abertura dessa CPI, para que a gente possa apurar e dar satisfação, né, à população do Rio Grande do Norte. Na ordem do dia foram aprovadas 37 matérias, entre elas projeto de lei de autoria do deputado estadual Francisco do PT. A matéria trata sobre a obrigatoriedade de registrar a violência contra crianças e adolescentes no prontuário de atendimento médico. Geralmente as crianças e adolescentes são pessoas indefesas que muitas vezes são vítimas de violências físicas, violências psicológicas, e muitas vezes elas não têm a menor condição de denunciarem, de se defenderem desse tipo de covardia. E estabelecer um projeto de lei que acaba de ser aprovado para que haja a obrigatoriedade, todas as vezes que uma criança ou um adolescente vítima de violência física procurar atendimento médico, atendimento nas unidades de saúde, possa ficar consignado, registrado nos seus prontuários de atendimento que aquela criança ou aquele adolescente foi vítima de violência, primeiro para que nós possamos ter os dados exatos de qual é o tamanho dessa violência, depois para que possamos ter políticas de prevenção
eficientes para reduzir a violência contra crianças e adolescentes. E também para que haja punição. Não é possível a gente conviver com isso como se esse problema não acontecesse. Além dos projetos de lei que foram votados em blocos, foram aprovados 2 requerimentos. Um deles aprovou a criação da Frente Parlamentar de Cooperação Econômica entre Rio Grande do Norte e China. Essa frente é de cooperação econômica entre o Rio Grande do Norte e a China. Não precisa nós pensarmos muito para entendermos sobre nossos potenciais, tanto de exportação como importação da China. E até então nós não vimos essas discussões aqui na Assembleia. E essa frente parlamentar é justamente sobre isso, fazer essa interligação dentro do nosso Estado com a China, que é um grande potencial econômico. De volta aqui com o cenário político, eu estava observando aqui uma informação muito importante para quem é policial militar e bombeiro militar. A gente estava falando dessa pauta estadual aí, deve entrar em discussão na Assembleia Legislativa mudanças na lei de promoções dos militares aqui do Rio Grande do Norte. Houve hoje uma audiência com representantes dos militares, governo do Rio Grande do Norte, deputados, enfim. Hoje foi um movimento grande lá na governadoria e já houve solução, viu? Pauta que chegou e em tempo recorde foi já solucionada. Houve, de fato, essa cobrança por parte dos militares. Um processo judicial acabou com a lei de promoções dos militares e aí questionou, na verdade, né? E aí houve, enfim, toda essa problemática. A gente vai voltar a falar sobre isso aqui no cenário político desta semana ainda, mas o fato vai haver um encaminhamento, né, de uma nova lei de promoção de militares aqui no Rio Grande do Norte. Então, os militares não ficarão sem as suas promoções, tá bom? Então, algo histórico realmente que aconteceu foi essa negociação em tempo recorde. A gente vai voltar a falar sobre isto. Bem, a gente continua aqui a nossa conversa com o Jorge Mendes, que é engenheiro agrônomo do setor de mudas lá da UFESA. Jorge, quem está nos acompanhando, nos assistindo, né, de outros municípios também, como é que faz para buscar estas mudas, em quantidade também? E da parte técnica, como é que ela deve acontecer? Como é que deve acontecer esse transporte da UFESA até os municípios e a sequência, seja para a manutenção antes da plantação e depois mesmo da plantação? Na verdade, os municípios que estiverem interessados em adquirir as mudas que nós estamos doando, ela pode mandar um e-mail para glauba@ufesa.edu.br com cópia para georgio@ufesa.edu.br. Lá você manda o ofício. A partir desse ofício, a gente cadastra o município e já deixa agendado a data de carregamento, né? Uma das contrapartidas que a gente pode dizer que é uma espécie de contrapartida que o município tem é simplesmente vir com o transporte e pegar as mudas lá no setor de produção de mudas. Somente isso. A responsabilidade do município. As mudas são gratuitas, né? E eles só têm a obrigação de chegar no setor de muda e pegar essas mudas, né? Além disso, a gente vai sim dar uma orientação, não só a parte de doar as mudas, mas a gente também está disponível até mesmo para os municípios. A gente ainda é um assunto que a gente vai ver com a FEMU, para a gente oferecer também para os municípios capacitação, né, de como manter essas mudas, até mesmo de como o município possa produzir essas mudas, né? A gente teve recentemente na Assembleia Portuguesa do Clima e a gente ficou acordado entre as instituições. A gente vai procurar os políticos, o governo do Estado, aqueles que possam ajudar, que a gente tem uma meta ousada, que é produzir 5 milhões de mudas para o Rio Grande do Norte. Não só produzir. A gente, além de produzir, a gente também está incentivando que pelo menos cada município tenha o seu viveiro, né, para produzir suas mudas. Aí a gente se prontifica para ajudar na parte de capacitação, até na parte da consultoria de como construir esses viveiros, né,
Porque vocês imaginem, cada município do estado tendo um viveiro desse e produzindo o quanto de plantas, né, o quanto de mudas serão produzidas para todo o estado. Eu estive num condomínio aqui em Mossoró, Jorge, que eu pensei que eu não estava nem em Mossoró, visto a quantidade de árvores, e realmente traz uma sensação térmica diferente. E é, de fato, um ambiente muito melhor quando tem árvores. E é preciso ter esse cuidado também, né, os municípios, esse cuidado, essa atenção com as árvores. Mas as árvores lá que vocês estão distribuindo, você já falou aqui, estão focadas nas árvores frutíferas, em outras árvores aqui do nosso meio ambiente? Como é que vocês estão trabalhando isso para, de fato, haver a plantação no canto correto aí dessas plantas? Dessas 110 mil mudas que a gente está distribuindo agora, elas são do gênero Spôndias, que é siriguela, né, cajá e cajarana, umbucajá. Mas, paralelamente a isso, a gente já vem fazendo um trabalho de doação de mudas, de plantas nativas, especificamente para arborização urbana, né? Então, nessa próxima reunião que a gente vai ter com a FEMU, além dessas de produção de espôndias, a gente vai também, né, tentar ver com os municípios para que a gente possa dar continuidade né, na produção dessas mudas que a gente já produziu. Para você ter ideia, no ano de 2023, a gente produziu 140 mil mudas através de um projeto que era o Plantando Futuro, em parceria com a CEDRAF, do Governo do Estado, né, e distribuímos para cerca de 70 municípios. Então, nós pretendemos avançar nos municípios, principalmente com mudas para arborização urbana, né? E a gente está pensando em fazer uma coisa que ainda não aconteceu no Estado, que é a gente tentar elaborar o primeiro Fórum Potiguar de Arborização Urbana. O que seria isso? A gente vai juntar todas as instituições, né, da área, ver os políticos, os governos, os municípios, né, as prefeituras, e tentar fazer, né, um evento para conscientizar sobre a arborização correta dentro das cidades. Então, a gente fazendo isso, a gente vai ver a questão do plano de arborização que a gente falou, né? A questão de como capacitar os viveiristas de dentro dos municípios que, porventura, vai surgir, né? Então, nesse sentido, né, a Universidade Federal Rural do Semiárido está aberto, né, para as prefeituras, para a gente tentar formar esse fórum e tentar produzir o máximo de mudas possível para arborizar o nosso estado. Tá aí, então substitua desde já, né, a sua ideia de não ter árvores por ter árvores e substituir também o ninho, o figo, por estas árvores aqui da caatinga, enfim, árvores que realmente trazem mais saúde para você de casa. Jorge, muito obrigado pelas informações aqui e o espaço fica sempre à disposição para trazer essas informações a quem nos acompanha. Obrigado ao cenário político. É bom esse tipo de informação vir à tona, não só para a sociedade, mas também que eu sei que é um público da classe política que assiste esse programa, eles se conscientizarem que a gente precisa já fazer algo para já, porque as mudanças climáticas estão acontecendo aí, né? Recentemente, antes de vir para cá, eu vi a notícia que na Europa está quente, no Brasil, onde era quente, está frio. Então, isso tudo é devido justamente ao desmatamento, os incêndios que estão sendo provocados no mundo inteiro, que está causando essa doideira do clima como um todo. É verdade, né? E a gente precisa fazer a nossa parte. Obrigado, George. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.